Olá, amigos de Sincronia, eu sou Dalina Sanches e hoje estou realizando mais um sonho, que é entrevistar uma pessoa que eu admiro muito e que eu sou muito fã. O nome dele é Gabriel Carneiro Costa. Ele é escritor destes 3 livros: do Encantador de Pessoas, A Sombra da Cerejeira, e esse aqui é o último lançamento dele, que é Ponto Ágape. Tenho todos eles autografados. E sinto orgulho disso. E hoje ele está aqui comigo, o Gabriel. Quando eu comecei a entrar no teu mundo de coaching, de escritor, o primeiro que me chamou a atenção foi o teu primeiro livro, né, O Encantador de Pessoas, que fez muito sentido para mim. No momento que eu me encontrava era justamente naquele formato de go hard, vamos junto, vamos com tudo, ação, fazer, né? Não basta querer, tem que agir, tem que fazer. Do segundo livro, para mim chegou também assim fantástico, A Sombra da Cerejeira, que o que faz sentido para mim, me parece como uma sessão completa, né? Um processo de coaching com os personagens que tu colocou. E o Ponto Ágape, bom, fantástico. Até em várias oportunidades que tu fez as conversas, né, falando sobre os livros, muitas vezes tu comenta de que o Ponto Ágape é aquele livro que tu mais te encontra, né, que tu te conecta com o leitor. E com certeza, cada história que realmente aqui tu plasmou, não tem como não se identificar. Pelo menos em alguma das histórias tem muito como a gente consegue se identificar. E a primeira pergunta é: por que o nome do livro, Ponto Ágape? Por que não mais amor, assim, mais simples de ser entendido? Legal, primeiro fico feliz com a oportunidade de a gente estar conversando. Fico lisonjeado com a história de ser um sonho, a gente estar conversando, mas ao mesmo tempo preciso dizer que fico pensando aqui que é interessante a carreira pública, porque a carreira pública às vezes gera essa ideia de que somos algo que não somos, né? Então, assim, eu não sou os livros eu escrevi, né? Eu não sou o cara, eu não sou aquela pessoa que sobe no palco. Eu sobe no palco é o palestrante, né? Eu sou algo bem mais completo e bem mais com qualidades e com defeitos do que o escritor ou o palestrante, né? E acho interessante poder distinguir isso, e por isso que eu estou querendo abrir, antes das tuas perguntas, poder fazer esse comparativo de que, enfim, somos todos muito parecidos, né? Eu não vou dizer iguais, porque iguais a gente não é. Nós somos todos muito parecidos, né? Então, não é o fato da carreira pública que me coloca em algum lugar mais distante, né? Dessas questões. Os livros, especificamente falando com Daniel, tu trouxe aí uma espécie de uma linha do tempo dos 3. E com muita frequência perguntam: Gabriel, qual dos personagens tu é? Sou todos que estão aí, né? E ao mesmo tempo me sinto nenhum, porque nenhum é exatamente a minha vida, mas ao mesmo tempo estou em todos, porque eu imagino que isso seja, acho que para todos os escritores, mas enfim, não posso falar por todos, falando por mim, os livros trazem muito do meu momento de vida, né? O que para mim naquele momento era um dilema, ou um foco, ou uma questão, ou um objetivo, né? Então, os livros retratam uma situação muito alinhada com o que eu estou passando, e eu tento botar no livro, assim como nas palestras, muito o meu eu ali, dentro do livro. O título é uma coisa interessante na minha carreira, porque assim, o meu primeiro livro, Encantador, não era o título original do livro, não era Encantador de Pessoas. Eu tinha um título que foi quando eu entreguei para a editora, chamado Vencendo o Próprio Jogo. Por uma questão contratual, a editora trocou o título, e eu na época concordei, né? Eles trocaram, mas comigo concordando, embora contratualmente era eles que decidiam isso, mas a editora sempre foi muito querida comigo e sempre teve muito diálogo. E nesse diálogo eles propuseram a troca e eu na época aceitei. Só que isso gerou um pouco de algumas confusões minhas, emocionais, com o livro, com a mudança do título, Encantador de Pessoas. Eu achei que o título começou a remeter muito para mim, começou a levar para uma área comercial que eu não queria. E quando eu começo a ir para os outros livros, A Cerejeira e o Ágape, então eu já me coloco na posição de que eu escolho o título, não mais os outros vão escolher o título, porque eu preciso de um título que faça sentido para mim. E o Vencendo o Próprio Jogo era uma expressão que fazia muito sentido para mim. Encantador de Pessoas, não. Então, eu passei a dar muito valor, talvez justamente porque no primeiro livro gerou essa confusão, eu passei a dar valor muito grande pro título nos outros livros que eu nem dava tanto antes.
O Ponto Ágape, eu queria falar de são 8 casos fictícios, né? Ou nem tão fictícios assim, porque todos eles ali tem coisas ali ou histórias que eu vivi, ou histórias de pessoas que eu conheço que viveram, né? Ou seja, sempre tem um caso real que me inspirou a fazer aquela história fictícia, né? O que tem em comum as 8 histórias? A mudança a partir do amor, a partir de um processo de amor profundo por si próprio, pelos seus sonhos, pelos seus ideais. E eu acho a palavra amor, em português, ainda remete muito a uma coisa romântica, o amor conjugal, o amor a alma gêmea, o amor nessa linha, que não é a proposta do livro. Então, na minha cabeça, usar a expressão amor numa capa, numa chamada, não levaria para onde eu gostaria que levasse. E a inspiração veio de um livro que eu li do Paulo Coelho, chamado Aleph. Eu nunca tinha lido Paulo Coelho, eu tinha um enorme preconceito com Paulo Coelho. Me negava a ler qualquer coisa do Paulo Coelho, até um dia que o dono da editora, da minha editora, da Integrare, falou: se tu quer ser um escritor internacional, tu tinha que ler Paulo Coelho, porque ele é o brasileiro que mais vende livro. E falei, faz algum sentido e tal. Mesmo assim, custei a ler, tá? Fiquei uns 6 meses, li umas sinopses e tal, até que lá pelas tantas, já tinha lido algumas sinopses. O Aleph é um livro que eu tinha achado legal a sinopse, mas ainda assim resisti, não comprei o livro, fiquei esperando. E no dia do meu aniversário, eu sonhei com uma pessoa me dando o Aleph. E aí eu acordei, eu dou muito bola pra isso, eu acordei e falei, eu preciso lá comprar o Aleph. E foi o meu primeiro livro do Paulo Coelho. E depois eu gostei de um, gostei do outro, chegou um dia que eu comprei todos. Eu entrei na internet e falei, eu quero dar todos os livros dele, eu quero ler todos os livros do Paulo Coelho. E eu comecei a ver a relação do Paulo Coelho com os títulos. E os títulos não são nada comerciais, os títulos do Paulo Coelho. Né? Nenhum dos títulos é comercial. Nenhum dos títulos tu consegue exatamente entender o que é o livro. Os títulos faz sentido para ele, e faz sentido quando tu ler o livro, tu entende o título. E eu gostei muito dessa ideia. Tipo, os títulos vai se explicar lendo, ele não se explica numa gôndola. Por mais que comercialmente, para a editora, o melhor é um título que se explicasse na gôndola. Mas aí é aquela coisa de, eu vou fazer algo para ganhar dinheiro, ou fazer algo porque eu curto muito, né? Porque é uma verdade para mim, né? Então eu vou para título que falo, não, eu quero seguir essa mesma inspiração que eu peguei no Paulo Coelho, que eu nem sei se é exatamente assim que ele pensa, mas é isso que eu sinto quando eu leio os livros dele, que os títulos se respondem ao longo do livro. Tu vai entender por que ele deu aquele título. E o Aleph fala de um ponto místico que todos nós temos no planeta, cada um deveria ir atrás do seu, né? Os pontos onde tem uma energia que está lá nos esperando. Quando eu entendi que Aleph era um ponto que as pessoas deveriam cruzar ao longo da vida, eu gostei dessa ideia, né, de algo que as pessoas alcançam, cruzam, pisam. Não vou falar do livro do Paulo Coelho, mas nessa linha. E bem na minha época eu estava escrevendo, porque o meu processo de escrita, primeiro eu vou escrevendo tudo que eu quero falar do livro, depois eu começo o livro. Eu estava nessa primeira fase, né, separando o que eu queria falar no Ponto Ágape. E que eu tinha a história do amor e tal. E aí eu pensei, posso criar uma mística de um ponto que a gente acessa e esse ponto desequilibra, esse ponto faz a gente mudar. Mas não vou chamar de ponto amor, que seria a primeira coisa que me veio à cabeça, eu vou chamar de ponto amor. Mas se eu quero essa mesma mística, eu preciso pensar numa expressão. E fui para a internet procurar outros significados para amor, outras palavras, outros sinônimos de amor. E aí encontrei a expressão ágape como sendo um amor maior. E numa das definições, num dos sites, eu encontrei uma tradução de ágape, que está atrás do livro, se não me engano, aqui. Palavra de origem grega, significa amor. Pode ser amor que se doa, amor incondicional, amor que se entrega, baseado em comportamentos e escolhas. Essa definição eu gostei muito, porque essa levava para o tipo de amor que eu ia falar no livro, né? E não o amor poético ou romântico. E aí eu falei, ponto ágape vai ser legal, porque é um ponto que todo mundo chega ao longo da vida. Então teve uma mistura de um dilema do primeiro livro e teve uma inspiração num livro do Paulo Coelho. As duas coisas se cruzam até que eu chego no título Ponto Ágape. E lógico, cheguei para a editora e falei, olha, esse título, não tem como mexer. Eu achei legal, né, Gabriel, porque realmente, bem como tu falou, eu entendi que para tu entender realmente o título, tu precisa ler o livro. E quando tu lê o livro, sente o conteúdo, aí tu realmente dá a verdadeira interpretação do porquê do título, né? Eu achei bem legal isso, realmente ficou respondido.
né? E amor, Gabriel, falando de amor, daquele amor universal, como é que tu vê esse sentimento assim como um todo? Pois é, eu acho que primeiro ele tem uma relação cultural, né? Então as culturas vêm de formas um pouco distintas, mas ao mesmo tempo tem uma questão que é universal, né? Todo mundo sente o amor, né? Todas as culturas sentem o amor. O masculino tem mais dificuldade de falar sobre amor, né? Então o homem tem mais dificuldade de falar sobre amor. Ele tem a mesma facilidade para sentir, ele tem dificuldade para falar, né? Sobre o assunto. Ainda tem uma ideia de amor associado à fraqueza, que eu acho uma pena. Então o amor daí é delicado, amor é amor, né? Mas parece que as coisas meio que às vezes andam junto, essa ideia de fraqueza, de delicadeza ligada ao amor, e não, do meu ponto de vista não. E o amor é uma coisa, ela é interessante porque eu não sei explicar e eu não tenho como te provar, mas eu sinto e sei que tu também sente. Mas a gente não consegue ter, é uma coisa parecida com a fé, assim, né? Eu não consigo mapear e dizer, né? Então, mas tá ali, eu sinto. E por que eu quis falar um pouco mais sobre amor? Porque no meu primeiro livro eu trouxe muito a história do fazer e da meta, né? Mas eu percebendo que as pessoas chegavam na meta, quero ser promovido, quero me formar em tal coisa, quero me desenvolver tal habilidade, enfim, metas e desejos normais do ser humano. As pessoas chegavam nessa meta e não necessariamente eram mais felizes, né? Porque quando a gente chega lá, o lá não está mais lá, ele já andou, daí já é outra coisa que eu quero, agora já é outra coisa que eu quero, agora já é outra coisa que eu quero, e não tem fim, né? E aí a conquista da meta é relativa. Ela tem um momento ali talvez de euforia, mas no dia seguinte... E portanto eu comecei a dar muita bola para a caminhada, mais do que para o destino, ou seja, então, quem eu estou sendo enquanto eu vou em busca dessas coisas. E me dando conta que os processos mais profundos de mudança tinham a ver, não necessariamente com as metas, mas sim com esse amor, que eu prefiro chamar de ágape, né? Com essa coisa de isso aqui eu amo, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui fala dos meus ideais, isso aqui me satisfaz, né? E não estou falando só de carreira, até porque o livro ali, na verdade, só um capítulo fala de carreira, todos os outros eu estou falando de outras coisas, né? Mas esse amor próprio, primeiro de tudo próprio, é para mim um ponto mais profundo de mudança, né? Mas nós, de forma geral, principalmente o amor próprio, porque nós ainda temos essa ideia que eu falei do amor poético, romântico, e nós ainda temos muita ideia do amor altruísta, né? Então, assim, o amor pelo outro, porque o amor por nós mesmos parece errado, né? Então, a gente ainda tem uma ideia de que pensar em mim é ser egoísta. Essa é uma das coisas, por exemplo, que eu te falei em um dos meus vídeos, eu falei assim a palavra egoísmo, né? O egoísmo positivo e o egoísmo negativo. Eu tento desmistificar, assim, ou dar um novo significado assim, às palavras antigas, né? E eu vejo muito isso porque como atendo muitas clientes mulheres, muitas delas são mães, então aquele amor próprio acaba ficando de lado, porque, não quero ser egoísta. Não vou deixar, né, meu filho, meu marido, enfim, de lado, porque não quero ser egoísta. Mas porque normalmente tu associa egoísta com ser mesquinho. Pelo menos é a percepção que eu tenho, né? Aí quando tu começa a ver a parte de egoísmo como um lado positivo, de amor próprio, e eu falo muito, né, Gabriel, que quando a gente tem amor próprio, a gente começa a fazer coisas para o nosso bem-estar, todas as pessoas do nosso redor começam a ficar bem também, começam a ficar melhor. E para mim faz muito sentido isso que tu fala assim, do amor de uma forma universal, que começa realmente com amor próprio. E não tem, né, não tem como tu amar o próximo, amar outras coisas, se tu não tem amor por ti. A ideia de pensar na gente, né, pensar em mim é egoísmo. Egoísmo é não pensar no outro. Não tem a ver com pensar em mim. Quando eu não penso no outro, quando eu desconsidero as pessoas, eu sou egoísta. Quando eu penso em mim, eu não sou egoísta. Quando eu penso em mim, eu penso em mim. Agora, no momento que eu não cogito o impacto nas pessoas, na minha volta, então eu sou egoísta. É uma distinção que é pelo menos é dessa forma que eu prefiro enxergar, né? Mas eu estava falando, por algum motivo me ocorreu, o filósofo Nietzsche tinha uma ideia de que somos todos egoístas, né? E ele dizia que o altruísta, na verdade, é um super egoísta.
Porque para Nietzsche era assim, eu não sei se eu concordo 100% com Nietzsche, tá? Mas gosto uma boa parte e fico pensando sobre isso, né? Que não existe nada que eu faço somente pelo outro. Não existe esse amor, o amor que eu tô me doando 100% pro outro. Não. Sempre tem o componente do indivíduo junto. Então é porque assim eu vou me sentir bem, porque assim eu me sinto com valor, porque assim eu livro minhas culpas, porque assim eu compenso tal coisa, porque assim eu tenho orgulho de mim. Você sempre tem um componente individual, mesmo no altruísmo. Então, portanto, todos nós temos esse momento, né? Essa era uma ideia de Nietzsche, enfim, já tão antiga e ao mesmo tempo tão moderna. E acho super bacana poder dizer isso, né? Então assim, eu fui lá, passei o dia numa ONG. Tu fez isso só pela ONG? Não, eu fiz isso por mim também. Então, eu me lembro de uma entrevista que eu dei quando eu lancei o primeiro livro, né? E a pessoa perguntou assim, mas o que te moveu a escrever o livro? Em primeira esfera, o ego. Ponto. A vontade de dizer, tem um livro. Porque é bonito dizer, não, eu escrevi um livro pelo bem da humanidade, para que as pessoas sejam mais felizes. Embora isso é verdadeiro. Mas esse não foi o gatilho. Pelo menos no meu caso, não foi o gatilho. Se fosse eu mais sincero, o primeiro gatilho qual é? O meu ego de querer ser escritor e de querer ter um livro. Bom, agora eu começo a pensar como é que eu faço isso aqui ter graça, como é que isso aqui impacta nas pessoas, como é que... Então, eu acho que seria um pouquinho mais leve a nossa vida se a gente pudesse dizer, cara, fiz isso aqui porque eu estava afim, fiz isso aqui porque isso aqui me faz bem. Me fala da vida de coaching, Gabriel. Faz quanto tempo que tu é formado? Como foi todo esse teu trajeto assim, como coaching até virar escritor? Eu, em 2003, estava fazendo um pós em psicologia, em análise transacional. Eu entrei em 2003, mas eu acho que foi daí em 2004, acho que foi no ano seguinte, quando eu estava no meio do curso, eu conheci uma professora paulista chamada Rosa Kraus, que estava introduzindo o coaching no Brasil, isso em 2004. Ninguém sabia o que era coaching. E ela estava trazendo esse conceito para o Brasil. Ela foi a primeira escritora brasileira a escrever um livro sobre coaching, isso em 2004. Então, estou falando de 12 anos atrás. E eu conheci ela, tive o privilégio de conhecer ela nesse momento, onde o coaching estava nascendo no Brasil. E ela tinha lançado um livro chamado Coach Executivo, esse livro está aí até hoje. E eu me lembro que eu li o livro e convivendo com ela e gostei muito do assunto de coaching. Porque ela, como fundadora, vamos dizer assim, né, das ideias do coaching, ainda pegou a parte mais pura do coaching. Porque eu acho que nesses 12 anos que passou, tem uma área que ficou muito comercial do coaching no Brasil. Lá no início não era. Essa essência de trabalhar um projeto com uma pessoa, essa essência de trabalhar daqui para frente, né? Essa coisa de muito ligada ao agir, isso me atraiu muito dentro do processo de coaching. Mas ainda levei algum tempo. Eu terminei esse pós, eu trabalhava na época numa agência eu tinha uma empresa na área de marketing. Aí alguns anos depois eu fui fazer um processo de coaching para mim, porque eu queria migrar minha carreira para essa área, que eu já fazia algumas coisas, escrevia alguns artigos, palestrava eventualmente em algum evento, então eu queria começar a fazer uma migração para essa área. Achei importante fazer uma formação específica de coaching. Eu estou falando lá em 2010, né? Daí fui fazer em São Paulo. E depois ainda fui fazer uma outra formação na área de coaching familiar, né? Com uma empresa portuguesa que estava no Brasil naquele ano, que eu acho que 2011 ou 12. Então eu acabei tendo 3 momentos de vínculo com o coaching. Para mim foi muito bom em 2012, quando eu lanço meu primeiro livro, O Catador de Pessoas, foi muito bom o coaching ainda estava muito bem em 2012. Eu fui um dos primeiros caras a falar de coaching de vida, porque o Brasil pegou muita onda do coaching executivo, ou coaching de carreira, ou business coach, e eu fui um dos pioneiros a trazer, pelo menos a público, as ideias de coaching de vida. Só que eu acho que desse mais ou menos aí 11, 12 para frente, o coaching ficou uma coisa meio complicada no Brasil, porque começou a surgir coaching de tudo que é coisa que não se vê no Brasil, né? Então hoje tem coaching para todas as linhas. Começou a ter formações muito simples, né? Começou a ter profissional que começou a cair, e para mim de tudo mais perigoso, começou a cair profissionais para coaching por fuga. Eu não tenho o que fazer, então eu vi que coaching não é tão difícil, vou ser coach. Ou assim, eu li numa reportagem que coach dá para ganhar dinheiro, então eu vou virar coach. Eu sou um cara que meus amigos sempre gostaram de conversar comigo, então eu sou coach por natureza. E aí foi para um lugar muito simples do coach e criou uma imagem, do meu ponto de vista, muito negativo do coaching, né, no Brasil. Embora eu continue acreditando muito na profissão, gosto muito das ferramentas e conheço muitos coaches bons que eu gosto, que eu admiro, que eu compartilho. Mas entrou aí, como tudo que vira moda, entra junto na carona, pessoas que não é
por amor, né? Que quer trabalhar com isso, que quer fazer com isso, que quer se desenvolver com isso, né? Eu acho muito interessante quando eu vejo pessoas que querem trabalhar com autodesenvolvimento, que nunca se deram autodesenvolvimento, né? Nunca fizeram um processo interno, né? Então, assim, eu primeiro tenho que sentir essa dor interna para depois tentar ajudar a dor dos outros, né? Então, essa que eu acho que foi uma confusão que deu com o coach, mas sou super fã das ferramentas. Eu vejo mais, como uma nova carreira, né? Que assim como tem, no caso assim, advogados bons, tem advogados ruins, né? Tem, enfim, como toda carreira. Eu, por exemplo, dentro do coaching, eu venho o que tu falou, assim, se a pessoa não vivenciou, não passou por aquilo, é difícil tu repassar. Tu sabe uma coisa que eu vejo, até porque tenho contatos assim com colegas, coachings, jovens inclusive também, que eles entram nessa carreira e se especializam em áreas que eles não tiveram experiência de vida, mas que trazem ferramentas de conhecimento que ajudam muito para as pessoas que estão vivenciando uma situação que não tem o conhecimento. Então, por esse lado até eu acho legal. Mas, na minha perspectiva, o coaching que tenha uma bagagem de vida rica, sabe, com muitas experiências de vida, muitas vivências mesmo, eu acredito que o poder da palavra desse coaching tem um poder muito grande. E eu acho que isso faz muita diferença. Porque assim, o coach, o professor, o psicólogo, o psiquiatra, sei lá, várias outras profissões que tem, o mentor, né? Uma coisa a gente separa a ferramenta. E se eu fiz uma boa formação de ferramenta, eu aplico a ferramenta e a ferramenta dá resultado. Nessa hora, eu não preciso entender nada da vida do cliente, eu não preciso ter passado pelo que ele passou, não preciso nada, porque simplesmente eu entendo a ferramenta. E vai funcionar com o cliente? Vai, porque a ferramenta é boa, e as ferramentas de coach são maravilhosas. E vai ser um bom coach? Vai. Eu estou discutindo, é um ponto, porque assim, abaixo disso eu não vou nem discutir. O coach que não se formou em ferramenta boa, esse eu não vou nem discutir, nem vale a pena. Então, desse ponto para frente, o que eu estou avaliando para frente é a possibilidade de mais do que a ferramenta. É aquele que sabe ler a ferramenta, é aquele que sabe entrar na ferramenta, aquele que tem empatia pela ferramenta, aquele que, se precisar, dispensa a ferramenta porque vale mais uma conversa. E esse lugar, seja coach, seja psicólogo, seja psiquiatra, seja o que for, esse lugar passa pela pessoa não necessariamente ter vivido o mesmo problema. Eu não preciso ter perdido meu pai para poder atender alguém que perdeu o pai, mas eu preciso entender o que é a dor de perder alguém que eu amo para conseguir ajudar alguém que perdeu alguém que eu amo. Então, eu não preciso ter uma linha tão direta, mas eu preciso ter essa empatia pelos dilemas. E os nossos dilemas são muito parecidos, todos nós aqui. Todos nós vivemos dilemas muito parecidos. Então, por isso que eu não gosto desse lugar de detentor do saber. Entendeu? Porque assim, se eu posso ajudar um cliente que está atrapalhado de dinheiro, eu preciso ter a humildade de lembrar as vezes todas que eu já me atrapalhei com dinheiro. Porque aí nós estamos igual, eu e o cliente. Cara, eu já sei que merda é, né? Que horrível que é, né? Então tá, desse lugar nós vamos tentar olhar. Agora, se eu me posiciono e falo, olha só, vou aqui te dizer que, né, não é assim que se deve se relacionar com o dinheiro, ou com as mulheres, ou com a família, ou com a carreira, não importa o tema que a gente vai aqui trabalhar, eu me desconecto, porque eu fico desse lugar. E aí fica num lugar idealizado. E eu acho péssimo na relação entre, de novo, profissional e cliente, independente do profissional, tá? No nosso caso aqui eu estou falando de coach, mas para mim serve para qualquer um. Esse lugar idealizado. Porque aí você sabe, eu não sei. Por isso que de perto ninguém é mestre. Porque de perto, cara, vai conviver com o mestre não é mais mestre, né? Porque eu vou ver todas as coisas que ele também falha. E não significa que não continue tendo valor para mim, porque nós estamos em igualdade. Mas isso é uma coisa que demora um tempinho, uma profissão, pra gente começar a entender isso. Justamente em um dos livros, em um dos capítulos que o Gabriel fala no Ponto Ágape, que é sobre mestre, sobre os gurus, de como a gente idealiza, né, uma pessoa, é perfeita, coloca todas essas idealizações, a gente vira fã, né, de alguém. E esse alguém, normalmente, para nós é perfeito, né? É totalmente perfeito. Então, eu tive muito cuidado também, até quando li esse capítulo, aí também eu caí na real, assim, eu admiro muito o Gabriel, mas realmente ele é uma pessoa normal, né? Como todos nós, com todas as virtudes e todos os defeitos, né? Então, realmente isso é muito importante, inspirar, mas a gente ter o seu próprio carimbo, né? Que é o da gente, que é o que nos faz únicos aqui no mundo. Não, essa é uma busca que eu tento na minha carreira. Sempre que dá, eu falo assim, não quero ser teu guru. Se eu servir de inspiração, eu vou ter cumprido meu papel.
né? Mas esse lugar, porque de novo, se eu sirvo de guru, eu estou acima, você está abaixo, eu tenho valor, você não tem, e eu acho que a minha profissão, a nossa profissão, a graça é empoderar o outro, e para que eu empodere o outro eu não posso me colocar acima, né? Então fugir um pouquinho desse lugar, né? Tem uma música do Caetano Veloso que diz de perto somos todos loucos, né? E eu acho que vai bem nessa linha. Ai, Gabriel, esgotou nosso tempo. Faltou muita coisa, eu acho, ainda pra gente conversar. Mas já fiquei muito feliz mesmo de tu ter me recebido. Gratidão mesmo, de verdade.